Outros três diagnósticos diferenciais. Esses diagnósticos são de fono, tá, gente? Vocês sabem fazer, têm dificuldade, vou falar também deles. Então, esses três são bem comuns, assim, na prática clínica. Hoje, eu avalio as crianças, eu sei fazer diferenciação diagnóstica, mas comigo mesmo, com a minha equipe, eu escolhi ficar com autismo e apraxia de fala. Então, assim, criança com atraso simples de linguagem, eu encaminho, criança com TDL já tive, mas não é o foco da minha intervenção, não. Eu realmente escolho ficar mais com crianças com autismo, que eu vou fazer uma intervenção bem baseada em aba, ou criança com apraxia de fala, que eu vou fazer intervenção bem baseada em planejamento motor de fala, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Mas a gente, como fonoaudiólogo, precisa saber dos outros transtornos de linguagem, né? Principalmente quem trabalha com linguagem. Gente, o atraso de linguagem, quando o pai diz assim, ele só tem um atraso de linguagem. Atraso de linguagem é criança típica. Se o menino tem 4 anos de idade e a linguagem dele é feito um menininho de 2, ele tem um atraso de linguagem. É diferente do autismo, que às vezes a criança, como eu falei, né? Já fala, mas fala sem função, já fala, mas fala sem contato visual, fala, mas fala ecolalia. O atraso de linguagem é um menino que tem o desenvolvimento típico esperado para linguagem receptiva e linguagem expressiva, mas numa escala linear, ele está atrasadinho. Ele funciona na linguagem dele como se ele fosse um menininho mais novo. Isso aqui é um menino típico. Não dá para dizer ele é autista com atraso de linguagem. Não, o atraso de linguagem é um menino típico. É o que menos chega para mim, mas a gente precisa ver que é só um atraso de linguagem que geralmente o prognóstico é melhor, né? 6 meses de intervenção, a criança já tem aí um boom na linguagem, né? Então, esse é o diagnóstico de atraso simples de linguagem. Agora eu vou falar do diagnóstico de TDL, transtorno do desenvolvimento de linguagem. Eu acho que há pouco tempo, né, eu sou formada há 13 anos, começou a se falar mais ainda sobre o TDL. Quando eu estava na faculdade, era muito pouco falado. Antigamente chamavam de DEL, quem é formada há mais tempo vai lembrar. Distúrbio específico de linguagem, hoje chama de TDL, transtorno do desenvolvimento da linguagem. Gente, o TDL também é um diagnóstico complexo, mas eu vou tentar deixar mais claro na cabeça de vocês hoje o que é o TDL. TDL é um menino que tem dificuldade em linguagem. Ele é um menino típico, tá? Ele não tem dificuldade de ecolalia, interação social, comportamento restrito e repetitivo. Ele não é autista. Ele é um menino típico com bastante dificuldade no desenvolvimento da linguagem. Vocês sabem o que é linguagem? Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. E aí, esse menino pode ter alteração na pragmática, sim. Então, um menino que não conversa bem, ele pode acabar se isolando socialmente, diminuindo a intenção comunicativa, porque ele não se vê ali como um bom falante, mas é uma dificuldade de linguagem. Então, eu vejo alguns diagnósticos ali de, é TDL. TDL, mas o menino está cheio de comportamento restrito e repetitivo, com um monte de dificuldade de comunicação social. Então, cuidado. O TDL, o fonoaudiólogo pode fechar, o autismo não. Mas o TDL é diferente do diagnóstico de autismo. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar muito em curso de um menino que eu avaliei online. Ele estava com diagnóstico de autismo e de TDAH e eu avaliei ele com 6 anos de idade. Gente, ele era assim, descrito mesmo, eu dou o exemplo dele, que ele era descrito um quadro de TDL mesmo, como a gente diz, de livro. O menino típico, audição normal,
dentro de uma comunidade falante da língua portuguesa, né? Mora no Brasil. 6 anos de idade, inserido ali numa escola, inserido numa família que fala português, mas essa cabecinha dele não estava conseguindo adquirir um formato de qualidade, essa gramática da língua portuguesa. O menino, ele tinha dificuldades de linguagem mesmo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Botei ele para brincava, interagia, sorria para a câmera, olhava para mim, brincava com a mãe. Ele não tinha inabilidades sociais, não. E não tinha nenhuma outra presença de comportamento restrito, repetitivo, questões sensoriais, não tinha. Poderia ter questões sensoriais, mas a dificuldade ali era a linguagem. Por exemplo, eu vou mostrar a vocês. A gente mostrou uma figurinha de uma cama para ele e ele disse: gente, a dificuldade do menino que está há 6 anos nesse mundo falar o nome cama. Aí ele fez assim: dormir. Sim, dormir, mas como é o nome? Ele não lembrava o nome cama. Então, assim, vocabulário pobre. A gente fez várias outras palavrinhas, vocabulário pobre. Aí a gente botou o livrinho, né? Era um cachorrinho que estava passeando, fazendo alguma coisa. Aí ele fazia cachorro, casa, embora. Ele não tinha conectivos. O cachorro foi embora. Ele não tinha flexões verbais. Ele dizia assim, o televisão. Ele não conseguia botar o artigo feminino e masculino, né, com a sua concordância correta. Às vezes ele falava assim: correu, o gato caiu. Ele fazia inversão na ordem dessa frase. Então, se vocês pensarem, a linguagem tinha alteração de fonema, tinha alteração de sintaxe de conectivos, tinha alteração de semântica, de morfologia, tinha um monte de alteração de linguagem só. Então, ali é um quadro clarinho de TDL. É um menino com a dificuldade persistente, ele já tinha 6 anos de idade, ele estava com dificuldade ali de desenvolver fala e linguagem. Muita dificuldade nesse processo. Logicamente, vai ter ali alterações no processo de aprendizagem de leitura e escrita, né? Então, relação de letra, som ali vai ficar com bastante dificuldade. E ele estava realmente com essa queixa grande, escolar da mãe, desse processo aí de aprendizagem de leitura e escrita. E aí, se disser assim, mas ele socialmente, ele está com dificuldade, sim, ele fala, o amigo não entende nada, o amigo sai de perto, ele acaba ficando mais isolado. Mas não é um isolamento, uma dificuldade de comunicação social como é no autismo. Então, o TDL é uma dificuldade ali na base de linguagem. Esse diagnóstico existe e ele não é tão raro. Claro que a gente não tem um censo muito correto no Brasil, mas fizeram um estudo bem grande a nível de escolas e descobriram que a cada 30 crianças, 30 jovens, 2 têm TDL. Então, gente, é muito alta a prevalência. É como se cada salinha de aula ali tivesse 2 crianças com TDL e a gente precisa olhar para isso, tá? Não é um diagnóstico raro. TEA é um cérebro atípico. TDL é uma criança típica. É diferente. TEA, ele tem desvio de linguagem. TDL, ele tem transtorno do desenvolvimento de linguagem. Um diagnóstico exclui o outro. E aí é um diagnóstico excludente mesmo. Por isso que eu falei, às vezes chega a criança com diagnóstico de TDL, mas na verdade é autista. Esse menino chegou para mim com diagnóstico de autismo, na verdade ele tem TDL. E TDL quem fecha é fundo. Então a gente precisa cuidar bem disso. E aí tem as características do TDL, e diferente da apraxia, que vai ter alteração ali de articulação, planejamento, motor de fala, o TDL é linguagem. Esse menino falou dormir, esse menino falou correr o cachorro, mas as características de linguagem, como eu falei, estavam bastante alteradas.
Então, as características do TDL, se a gente for ler isso aqui se confunde com muita coisa. Só que lembrem daquilo que eu falei, do exemplo do menino ali, das bases de linguagem alteradas. Então, lógico, é uma criança que vai demorar mais a falar, geralmente a compreensão está alterada. A criança que não tem boa compreensão, ela também não vai ter boa expressão. Esse menino, a gente dizia para ele, tipo, pegue tal coisa e faça tal coisa. Ele ficava processando a linguagem, demorava ali na cabecinha dele para ele conseguir entender ali o que é que a gente tinha falado para ele, né? Mas algumas crianças com autismo também têm dificuldade na compreensão, então não é um aspecto isolado, né? Ele tinha dificuldade de formar frase, ele tinha troquinha de som na fala, dificuldade com conjunção, dificuldade com flexionamento de verbo, dificuldade com artigo feminino e masculino. Invertia a ordem lá, quando ele ia contar a história, ele invertia a ordem das frases. A fala, né? Logicamente, vai ter dificuldade ali na fala, dificuldade de aprender novas palavras. Ver uma criança de 6 anos que não sabia o que era cama, era dormir, o vocabulário muito pobre. Então, pode ter repetição ali. Todo o processo de linguagem pode ter alterações. Claro que se a criança tiver muita alteração, é um quadro mais grave, se tiver menos, é um quadro mais leve, né? Dificuldade de contar, muita dificuldade de contar. Ele botava a mão na cabeça assim, ó. Ah, chega, ele cansava, era um esforço muito grande. Eu costumo dar o exemplo que é como se é uma cabecinha que está ali no português, mas está difícil o português para ele, como se ele estivesse aprendendo outro idioma. Pelo menos eu falo por mim. Então, quando eu estava começando a aprender inglês, eu ficava ali tentando entender o que as pessoas estavam falando. Eu ficava tentando formar uma frase na cabeça para poder falar aquela frase. Então, um esforço muito cansativo para o meu cérebro fazer isso. Só que eu, aqui dentro do Brasil, eu não tenho esse esforço. Mas esse menino, apesar de estar morando aqui, nasceu aqui há 6 anos, ele tinha muito esforço ali para formular a linguagem ali no português, né? Mas é uma cabecinha que nasceu aqui, mas por causa do TDL ele tem dificuldade de desenvolver essa linguagem, né? E aí, logicamente, é o refinamento, né? Piada, duplo sentido também vai ser difícil para ele, né? Porque é mais refinado ainda da linguagem, inverter as ordens das palavras eu já falei. Transtorno de aprendizagem. Então, nessa grande pesquisa, eles viram que vários indivíduos depois tiveram a evasão escolar. Foi uma pesquisa que fizeram em escola pública. Os meninos começaram com tanta dificuldade de entender ali que a professora estava falando, aquela linguagem tão com dificuldade, que acabou não conseguia aprender, teve evasão escolar. Então, crianças com TDL, eles precisam, provavelmente vão precisar ali de um apoio pedagógico, educacional, um olhar diferenciado no ambiente escolar, porque senão o ambiente escolar realmente vai ficar bem difícil para eles. Outra coisa também é problemas semelhantes na família. Eu peguei um caso que a mãe disse para mim, ela disse, eu demorei a falar, eu tive dificuldade na escola, eu nunca fui uma boa falante, até hoje, assim, para eu conversar muito, às vezes eu tenho que pensar, a linguagem nunca foi algo fácil para mim. Então, o priminho dele também demorou a falar, então, assim, é comum, sim, a gente ver quadros ali semelhantes de questões de linguagem na família, e na anamnese a gente pega essas informações, né? Então, gente, aqui foi TDL, tá? Estou passando mais rápido os outros diagnósticos, porque vocês compraram um curso de apraxia, mas eu preciso mostrar os diagnósticos, os outros diagnósticos, para quando a gente chegar na apraxia, vocês verem, sim, a apraxia é motor, e a criança vai ter alteração de plano motor. A apraxia realmente eu acho o diagnóstico mais difícil de fazer, mas a gente vai chegar lá.